Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre a educação, o regional e o universal. Do que eu quero dizer, o que eu quero falar ao tratar da educação, do regional e do universal. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. E ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Dê like, compartilhe e, acima de tudo, comente. Deixa aí o teu comentário para que a cada dia mais o YouTube reconheça o nosso material como um material relevante e digno de ser propagado pela própria plataforma. Desde já, quero agradecer a todos vocês que já têm feito esse trabalho de, sobretudo, comentar. Muito obrigado, sou muito grato a vocês. Esse canal tem dois objetivos principais: convidar a classe dos professores para participarmos do debate público. Professores, venham para o debate público. E também, esse canal tem o objetivo de combater o pensamento binário nas redes sociais. E o que seriam essas duas plataformas que o canal busca? Não podemos mais ser tratados como as babás de luxo, os chatos da greve, pessoas que só entram na pauta da imprensa e às vezes com um certo desdém quando fazemos greve. Não, é importante que o professor esteja na agenda da construção de conhecimento neste país. Afinal de contas, é de conhecimento que nós tratamos. A questão é que, num país como o nosso, e isso vem se acentuando, o conhecimento passa a não ser tão importante. O importante é postar. As pessoas a cada dia sentem a necessidade de participar de comunidade de postagem, mas não de comunidades que promovem o ethos do saber, o ethos do conhecimento. E o que é o saber? O saber, o conhecimento, ele é sobretudo uma atitude sacerdotal. O homem aprende com o homem. O homem não aprende com a máquina, muito pelo contrário. A própria máquina só interage conosco através dos seus algoritmos a partir do momento que nós interagimos com ela. Então é através das pistas que nós deixamos na máquina que a máquina vai aperfeiçoando a sua própria inteligência. Então, na realidade, é o contrário. Não, parece que o conhecimento já está pronto. Está na máquina. Clique aqui que o conhecimento aparece. Mas não. O conhecimento só está na máquina. O conhecimento só é deixado com as suas várias pistas na máquina, porque nós interagimos com ela e, a partir da nossa interação com ela, a própria máquina se aperfeiçoa. Então, é isso. Vamos combater o pensamento binário nas redes sociais. Também. E o pensamento binário é esse pensamento que entende que compreende a realidade como o nós e eles fácil, como um mundo de amigos e inimigos, e precisamos realizar uma guerra do bem contra o mal, do mal contra o bem, sobretudo do bem contra o mal. Só que o bem está sempre do meu lado. Ainda que eu faça o mal, ainda que eu pratique o mal, ainda que eu produza o mal-estar do outro, o bem está do meu lado. Porque o bem ou o mal não tem realidade específica nesse mundo digital, desse mundo virtual que nós fazemos parte. O bem e o mal são símbolos. Símbolos que não têm uma relação direta com o procedimento das pessoas.
Quem é o mal? O mal é se você é contra o meu candidato. Se você é contra o meu candidato, você pertence ao mal. Porque você é comunista, você é de esquerda, você tem que ir para Cuba, você tem que ir para Venezuela. E quem é o mal? O mal é aquele que é de direita. Então quem é de direita é fascista, é nazista, é racista. Então a gente vai deixando esse tipo de simbolismo, esse tipo de relação semiótica com a realidade se aperfeiçoar a cada dia. Não que os símbolos não sejam importantes, mas os símbolos servem para nos levar à realidade. Então esse canal tem esses dois objetivos: combater o pensamento binário e convidar a classe dos professores para participarmos do debate público. Então vamos ao tema de hoje. A escola, o regional e o universal. Por que que Ariano Suassuna se tornou um autor universal, ou seja, reconhecido em vários países do mundo, a ponto de João Grilo ser chamado de John Cricket em alguns países, nos países de língua inglesa? Porque Ariano Suassuna tratava de questões regionais. E ao tratar das questões regionais com aquela desenvoltura, ele fez com que o regional e o universal se unissem nos postulados da sua obra. O que fez Jorge Amado, apesar de tratar de questões da Bahia, de Salvador, fosse tão universal? Houve nesses dois autores e em muitos outros uma relação muito intrínseca com o regional e com o universal. Me lembrando aqui também do livro da Guerra de Canudos, escrito por Euclides da Cunha, numa cobertura que ele fora fazer para a Folha de São Paulo, e ele cobrindo aquele evento, percebeu que havia ali uma revolta contra o poder republicano, de caráter regional. E essa cobertura de caráter regional se torna uma cobertura que alcança todo um caráter universal. É importante a gente fazer essa avaliação sobre a realidade e fazer, a partir dessas considerações que eu estou fazendo, uma avaliação e uma análise sobre o papel do professor dentro da escola. Porque o nosso papel de professores dentro das escolas, ele fica às vezes restrito às salas de aula e dentro das picuinhas da sala de aula, onde nós vamos a cada dia nos ressentindo, onde nós vamos a cada dia nos aborrecendo com os alunos e ficando presos naquele universo local, sem alcançar uma visão universal ou uma prática universal a respeito do nosso trabalho. Isso se dá devido a muitos fenômenos, como, por exemplo, saímos das universidades e vamos para as escolas. Começamos a dar aulas. E dentro dessa realidade há um achatamento salarial regular entre professores que precisam trabalhar em vários turnos. Eu, por exemplo, só tenho terça à tarde e quarta à noite de turno totalmente livre. Os outros turnos sempre eu estou ocupado. Então, saímos das universidades e, de uma certa forma, nos divorciamos das universidades. Nos divorciamos das universidades, ou seja, deixamos de fazer pesquisa, de participar da comunidade, da construção do conhecimento. Porque precisamos ganhar mais. Precisamos agora fazer uma pós-graduação, um mestrado, quiçá um doutorado para ganhar mais. Qual doutorado? Qualquer um, porque eu preciso ganhar mais. Eu preciso me aposentar melhor. Então acabamos não participando daquela comunidade do saber, de construção do conhecimento. Há um divórcio no Brasil entre escola e universidade.
Fala-se muito sobre escola, mas dificilmente vemos os pesquisadores dentro da escola dialogando com a gente. E o sindicato literalmente trabalha para sobreviver das suas próprias cinzas, porque não há uma relação, uma simbiose entre o sindicato e nós, profissionais de educação, sobretudo no Rio de Janeiro. O CEP é literalmente uma fantasmagoria em relação a nós, professores. Não que ele não faça nada, não sejamos injustos. Estou dizendo que o CEP, aparentemente, não pertence a nós. É uma instituição que parece que vive para defender seus próprios interesses e dificilmente vemos um cartaz na escola a respeito do CEP. Também, isso é responsabilidade nossa também, por que não procuramos nos aproximar? Por outro lado, acho que deveria existir um compromisso ético e moral da própria diretoria, das próprias direções, se aproximar dos professores. Afinal de contas, os professores estão ocupados nas escolas e, pelo que eu sei, muita gente que é do CEP tem muito mais tempo para estar dedicado apenas a esse trabalho. Mas nós estamos nas escolas, nós estamos no nosso dia a dia. E por causa dessas questões todas, deixamos de fazer esse diálogo entre o local e o universal. Porque um dos desafios do conhecimento é, sobretudo das ciências humanas, é realizar um amplo diálogo entre as coisas locais, dando sentido a elas no que for ao máximo possível universal. E quando eu digo universal, eu não estou dizendo total. Eu não estou me referindo a nada total, né? Passamos daquela fase positivista há muito tempo, de que podemos conhecer a história total. Então não estou me referindo a nada total. Eu estou me referindo a esse desafio universal de um Ariano Suassuna, de um Jorge Amado, de um Euclides da Cunha. Pelo menos estou fazendo aqui uma analogia a respeito disso. Ou seja, eu não gosto muito da palavra analogia, não, porque analogia, nem toda analogia é coerente, mas eu estou fazendo aqui uma comparação para a gente entender em que lugar nós estamos. É importante a gente considerar a importância do universal, ou seja, estamos dentro de sala de aula, mas como, a partir dessas salas de aula, podemos conversar com o mundo, dialogar com o mundo? Esse é um desafio muito grande. E outra coisa que eu andei pensando também a respeito disso, e o que me motivou a pensar sobre isso, foi um acontecido com uma professora. O que aconteceu com uma professora foi algo sui generis. Há poucos dias isso aconteceu. A professora, já cansada porque às vezes quando estudantes percebem a fragilidade de um professor, eles procuram de todas as maneiras. Por isso que é importante o professor estar feliz, bem, né, com a sua profissão, bem com ele mesmo, ou pelo menos bastante resolvido em muitas coisas. É importante, apoios psicológicos é importante, porque se o corpo discente percebe a fragilidade, ele vai ali, né, nessa fragilidade, para procurar estraçalhar esse professor. E a professora, num determinado momento de exasperação total, pura e total, ela subiu na mesa e se despiu, tirou a roupa, fez um striptease na sala para protestar contra o abuso. Evidentemente que diante disso até os alunos, que eram pré-adolescentes, ficaram bastante assustados com aquela reação. Ou seja, por que eu estou falando isso? Porque essa pessoa, talvez, por não ter um apoio da própria instituição estatal ou municipal, ela
os problemas dela vividos em sala de aula, às vezes não tem um amplo diálogo com a própria comunidade escolar. O problema fica ali como um problema de escola, probleminha de escola. Mas se os probleminhas de escola não puderem ser conciliados com os temas do Brasil, sobretudo com os temas que atingem diretamente a educação, vamos ficar pendentes no diálogo entre o local, a sala de aula e o universal. Um dos desafios que eu tenho procurado ao fazer esses vídeos é também, eu tenho falado sempre, um dos objetivos desse canal é convidar a classe dos professores para participarmos do debate público. Professores, venham para o debate público. Faça o teu canal. Vamos dialogar, vamos fazer uma comunidade de... Eu já procurei alguns. São muito poucos os que estão no chão da escola mesmo, da escola pública, da escola regular, que tem um canal falando de questões políticas, filosóficas, questões mesmo, questões críticas. A maioria que eu conheço dá uma aula na TV Escola, enfim, mas tratando de questões do professor, do magistério, sendo da escola pública, por enquanto, só eu. Se alguém conhecer mais algum, fala para mim. Coloca essa pessoa em contato comigo. Vamos dialogar. Porque nós precisamos criar um ethos comunitário, um ethos docente, um ethos para que nós possamos transformar nossas questões locais, as nossas questões de sala de aula, para que a gente possa colocar essas coisas dentro do debate, dentro de questões relevantes. Porque hoje em dia nós estamos literalmente massacrados pelas regionais e pela presença de alunos e pais que podem ir à regional e falar: o professor me assediou. E o que é assédio? Qualquer coisa, menos o assédio. Muitas das vezes, na maioria das vezes, onde eu ouvi a palavra assédio, ou me assediou, ou até em relação a mim, eu posso até ter errado, mas não houve assédio. E quando a questão chega na regional, ela já chega pró-aluno e contra o professor. E nós, educadores, por sua vez, acuados, ficamos assim: calma, professor, vamos resolver aqui, porque o pai do aluno pode chegar aqui, o pai pode chegar. Não, nós somos os educadores. Nós temos que explicar e dizer: não, isso não é assédio. Não, o professor errou, vamos conversar com ele, mas isso não é assédio. E temos que explicar para eles. O que acontece é que a gente está deixando a retórica de WhatsApp, de que a interpretação das redes sociais do que é assédio interfira na própria sala de aula. Então nós temos vários problemas a serem resolvidos. E a atitude dessa professora, né, foi para mim emblemática. Emblemática para a gente tentar dar um salto quântico nessa nossa relação entre o local e o universal. Estamos ali, no dia a dia da escola, nas salas de aula, como se os nossos problemas de sala de aula fossem apenas problemas de sala de aula e nós, as babás de luxo, que cuida das crianças enquanto os pais descansam, porque os pais não querem dialogar muito com seus filhos. Tanto não querem que quando houve a pandemia, eles voltaram de uma maneira surpreendentemente pior. Bom, se estava com a família, e a família é um acolhimento quase natural,
Porque não houve uma melhoria do comportamento ético. Porque jogam o filho para a escola para que a babá de luxo cuide. E quem é a babá de luxo? A babá de luxo é o professor. Que não tem como transformar suas questões em questões universais porque ele é babá. O que uma babá tem que fazer? Cuidar das crianças. E se a babá não cuida direito, o pai vai reclamar. O aluno vai reclamar, a babá não está cuidando direito das crianças. E ficamos nesse comportamento cínico onde mimamos os alunos, onde o Estado, que não quer dar o melhor, que não quer investir no melhor, mima para que o jovem pense que ele é prioridade. Esse é o maior cinismo. É um dos maiores cinismos que tem acontecido. Estamos mimando as crianças e adolescentes, jovens e adolescentes, crianças, jovens e adolescentes, para que, ao serem mimados, eles se sintam prioridade. Vamos reclamar desse professor, é isso aí, fala aí. O que o professor fez? Ah, ele me assediou. Por quê? Porque ele tocou no meu braço para pedir as horas, igual aconteceu. Como aconteceu comigo uma vez. A menina rebolava, não podia me ver, rebolava, ia até o chão, arranhou minhas costas e depois surgiu um boato e eu estava assediando. Então, diante disso, aí, e quando a queixa chega, ela já chega montada. Montadinha antiprofessor. Porque houve também o rompimento entre a amizade potencial entre professores e alunos. Ou seja, houve também o rompimento da relação erótica no sentido de atração. Alunos e professores eram potencialmente amigos porque havia uma relação de erotismo, havia uma erotização onde corpo docente e corpo discente se atraíam mutuamente. Não sexualmente, mas mutuamente. Agora está havendo não uma atração, mas uma dispersão. Uma dispersão porque agora professores e alunos se tornaram inimigos em potencial. Não que professores e alunos fossem amigos ou amigos íntimos. Não. Professores e alunos eram amigos em potencial. Professores e alunos hoje não são inimigos, mas potencialmente inimigos. Há um clima de apartheid, de afastamento, de deserotização dessa relação importante entre professores e mestres. Precisamos, inclusive, usar o projeto Gentileza, que foi feito esse ano, para que esse projeto também ajude a gente a reaproximar, a quebrar o gelo, a transformar alunos e professores potencialmente em amigos. E que amizade é essa? Pessoal? Não, a amizade não precisa ser só pessoal. A amizade pode ser social. A amizade pode ser de Facebook. A amizade pode ser de WhatsApp. Porque agora tem esse problema. Não dê Facebook para aluno. Não dê WhatsApp para aluno. Eu não estou entrando no mérito de se é certo. Eu estou falando do contexto. Porque é perigoso. Ele pode fazer uma queixa. E se ele fizer uma queixa, a gente está ferrado. A gente se conformou. Se ele fizer uma queixa, a gente está ferrado. E a gente? Mas nós não somos os educadores? Ou não? Quer dizer, então, que a gente vai ser educado por fantasmas, por terror? Porque o terror é isso. É quando a gente teme uma coisa que não está aparentemente clara e objetiva. O medo é quando você tem um objeto para temer. O terror é essa coisa. Professor, não vem com camisa de partido para a escola, não. Mas por quê? O corpo não é meu? Não pode ter. Não, professor, porque alguém pode estar olhando. Alguém pode estar filmando. Alguém pode estar gravando. Não estou nessa vibe. Não. Se eu tiver aqui com a camisa do meu candidato, eu vou. Tô nessa vibe, não. Não tô aterrorizado. Não sou filho de pai assustado. Então é isso aí, essa é a mensagem desse vídeo. Pensem nisso.
e voltamos numa próxima oportunidade. Ok, galera? Vocês são do coração.